necessidade do grupo que nós vimos em relação ao atendimento individual, então a Prefeitura oferece nas unidades básicas de saúde o atendimento individual do paciente que precisa perder peso, mas o trabalho em grupo, ele é um trabalho, na nossa opinião, fortalecedor, e aí a ideia de se criar o grupo. É um grupo que tem uma flutuação no número de participantes, na minha opinião, pela própria dificuldade de se perder peso. E do quanto a abordagem na questão da perda de peso, na minha opinião, hoje, ela tem que ser muito repensada. Não é só comer menos, né? O que influencia a minha escolha alimentar, o que influencia o meu hábito alimentar, como eu criei esse hábito alimentar. Então, discutir essas questões associadas então de fato eu preciso comer isso, mas por que eu não consigo comer isso? Eu sei que eu preciso, por que eu não consigo? Porque a questão da obesidade, ela tem uma relação comportamental muito grande. Tanto que hoje existe uma área da nutrição que se chama nutrição comportamental. Ressignificar esse atendimento de nutrição, ouvir esse paciente é muito importante. Então, a questão do acolhimento, eu acho que é quando você dá ouvidos e entende a pessoa. Eu acho que isso é acolher e fazer um diferencial no dia a dia para, de fato, existir uma questão da perda de peso. E atualmente eu penso que fazer com que esse paciente se motive constantemente nessa busca dessa melhoria é entender que eu só posso comparar eu comigo mesma. Não, se a Maura conseguiu melhorar algo que precisava ser melhorado, isso não foi 100%, isso não está na revista, mas eu melhorei um comportamento, eu estou no caminho certo. Isso persiste. Então é um grupo que atualmente nós acabamos deixando muito aberto de acordo com a demanda que o paciente traz. Então a angústia que ele trouxer naquela semana é o que nós tentamos trabalhar. Muitas vezes a gente já planeja, olha, semana que vem eu vou falar de rotulagem, que foi o caso da semana passada. Teve a virada da saúde, nós tratamos muito da questão da quantidade de sódio nos alimentos, menos sódio é mais saudável, e aí eles trouxeram as embalagens para poder discutir, entender o que está escrito naquele rótulo para ajudar nessas escolhas melhores e para justificar por que é importante gastar mais na feira do que no supermercado. E o quanto isso vai refletir num benefício para a nossa saúde. Então, eu estou no grupo desde o início, que o grupo tinha um outro formato, que era começo, meio e fim. Então, tinha uma proposta, né, se eu não me engano, era 8 semanas, 12 semanas. E eu vim com a minha filha na época, tinha 8 anos, né? E foi importante, porque eu pensei em muitas coisas. Mas na época, eu tinha uma postura diferente. Eu queria um milagre, né? Então, eu queria emagrecer, mas assim, eu quero, mas eu não quero pagar o preço, né, do resultado. Essa é a 4ª vez que eu volto para o grupo, só que comecei em dezembro e foi um propósito que eu fiz. Eu falei, não, dessa vez eu não vou faltar, é compromisso de agenda, tanto que está lá na minha agenda, né? Toda semana tem peso saudável. Então, uma das coisas que não foi dessa vez, mas foi no segundo, que eu percebi que eu não fazia isso, né, nessa autoavaliação, foi no dia da cozinha. Que antes ela tinha me dado, né, a Maura tinha me dado uma receita, né, de um quibe de cenoura. Eu olhei, peguei por educação, olhei para aquilo, fiz enfiei dentro da bolsa e ó, nunca fiz. E calhou de uma dessas que eu vinha conforme dava, eu cheguei e eles estavam fazendo esse quibe, né, na oficina, na cozinha. E eu comi, amei, e o povo lá em casa não aguenta mais comer esse quibe. Aí eu percebi, poxa, não é porque estava escrito quibe de cenoura que eu não podia dar uma chance pro coitado, né? Então eu percebi, ali naquele dia eu falei, não, eu preciso começar a fazer. Então quando eu peguei dezembro, eu organizei, eu planejei, né? Eu organizei a minha agenda,
Então eu fiz mudanças mesmo, que não é só uma mudança de... mudanças até na cor dos potes, para você ter uma ideia. Foi assim um propósito mesmo. Então meus potes hoje são todos transparentes dentro da geladeira. Eu compro assim o horário, né? Eu parei de ir ao mercado, né? Pela sugestão, parei de ir ao mercado, passei a ir mais à feira. Eu fiz um mapeamento, né? Onde tinha as feiras, onde que tinha feira de terça, de quarta, de quinta, porque no dia que eu não desse, eu não ia ter a desculpa de ir ao mercado, né? Mesmo que no mercado venda frutas, mas vende outras coisas também. Então eu procurei mudanças mesmo de comportamento para que tivesse o resultado que eu queria, que eu me sentia acolhida no grupo, eu me sinto assim, eu não sinto que as pessoas aqui estão torcendo junto comigo, e é um grupo assim muito acolhedor, né? Muito acolhedor. Todos nós, assim, acho que a gente forma uma família, assim, né? E um quer ajudar o outro, um dá palpite, faz isso. E eu percebo que não sou a única, né? Situações, então, hoje, por estar mais tempo, eu vejo como hoje a Patrícia falando, então uma fala dela, eu já tive aquela fala antes. Então eu posso dar o meu depoimento, como outra vem e fala para mim, olha, faz isso, né? Então, é muito importante. Essas questões emocionais, como o alimento é a primeira fonte de prazer após o nascimento, através da amamentação, e muitas vezes quando o bebê chora, a mãe não sabe o que é, vai lá e dá uma comida. A comida, além de tudo, tem uma questão afetiva muito forte, ela tem uma memória afetiva muito forte. Então, quando se fala em alimentos, se mexe com questões internas muito importantes e questões emocionais. No momento de ansiedade é muito comum as pessoas falarem, eu não emagreço porque eu sou ansiosa. E por que como? Porque sou ansiosa. E se eu sou ansiosa, eu como qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer quantidade. Quando nós vamos nos alimentar, você vai se alimentar pelo que você gosta, não pelo que é nutritivo. Você primeiro pensa, gosto, não gosto, como, não como. Gosto muito, repito. Gosto pouco, se comer, nem repito, porque gosto pouco do quiabo. Mas gosto muito do pastel, gosto muito da feijoada, do estrogonofe, gosto pouco da verdura, ponho uma folhinha. Mas eu como, quanto que eu consigo separar essa questão? E o emocional, a ansiedade te levando a comer, e aí eu brinco e falo, na hora da ansiedade ninguém busca o pé de alface, é o pedaço de chocolate, né? E isso é imprescindível que num grupo de emagrecimento, numa mudança de hábito, a gente tenha um psicólogo para entender e ajudar o paciente a entender essas questões emocionais, né? Se eu vou pensar na questão fisiológica, quando eu tenho esse prato que vai me proporcionar todos os nutrientes que eu preciso para manter a produção de enzimas e de hormônios, eu tenho a produção da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que depende do nutriente que está no alimento para ser produzido e me dá uma sensação boa de prazer. Se eu como só um determinado alimento, eu tenho muita restrição em relação a esta variedade, eu não consigo sair daquele padrão comportamental de compulsão. Então é agregar mesmo dentro da explicação do argumento, é argumentar com o seu paciente. Olha, isso é importante por isso te acontece por aquilo, né? Para ter esse repensar. Acho que é ressignificar mesmo o atendimento de nutrição e olhar esse paciente de uma outra forma. E como disse a Fabiane, mais acolhedora. Uma mensagem final que eu gostaria de deixar é a questão da persistência. Vocês acreditarem que é possível emagrecer com saúde, comendo de tudo. E a persistência é um dos itens mais importantes. Então, se eu persisto na perda de peso, eu vou procurar entender, buscar todos os caminhos que eu conversei, falando dos aspectos emocionais, fisiológicos, o que é possível dentro de uma atividade física, entendendo o seu corpo, né? Quando eu começo a entender o meu corpo e todo o processo que acontece com ele, fica muito mais fácil trilhar e abrir esse caminho e trilhar esse caminho da perda de peso e de não engordar mais. É super importante a persistência, então.